Pergunta de hoje do FT Education Responde está relacionado à escolha do injetor no modo sequencial ou no modo multipoint. Tem diferença? Então fica aí que a gente vai te responder. A pergunta é do Moacir Zardo Júnior. Boa tarde, Christian. Depois de assistir o vídeo, muito bom por sinal, fiquei com uma dúvida. Dimensionei os injetores no site da Fueltec e a minha ideia é instalar no modo sequencial no FT550. Quando você disse que é para usar no modo sequencial, é desejável a vazão seja o dobro, fiquei preocupado. Meus bicos serão insuficientes no modo sequencial ou devo utilizar no modo semi-sequencial para evitar esse problema? Uma ótima pergunta, Moacir, e obrigado aí pelo vídeo anterior que você já assistiu, que está relacionado lá a dimensionamento da parte de combustível. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, Moacir, existe uma relação para qualquer motor de vazão dos injetores por potência para um determinado combustível para uma determinada aplicação. Como assim uma determinada aplicação? Se eu tenho um motor turbo, o consumo específico dele, que a gente chama de BSFC, ele é mais alto. Se eu tenho um motor aspirado, esse consumo específico ele é mais baixo. E aí eu vou trazer dois exemplos para você, vai ficar mais fácil da gente entender. Imagina que eu tenho um motor etanol, 4 cilindros, que utiliza 4 injetores. O meu BSFC é de 0,85 para essa aplicação, tá? Aí eu vou ter lá um consumo de mais ou menos 0,85 libras para cada HP. Então isso quer dizer que o meu motor com 600 cavalos, por exemplo, ele vai consumir 510 libras-hora de injetor. Se eu dividir por 4 injetores, eu teria que ter injetores de 127 libra-hora. Que é uma maneira um pouco mais aprofundada aí do que a gente viu lá no site. O site ele simplifica isso para vocês, mas eu estou indo aí um pouquinho mais a fundo aí para poder explicar para vocês. Então eu precisaria de um injetor em torno de 130 libra-hora para atender um motor de 600 cavalos, 4 cilindros. Porém, se eu tiver um motor aspirado, tá? E esse motor imagina um motor ou a base desse motor turbo que a gente falou for de um motor que tem 200 cavalos aspirado, um motor aliás muito bom na fase aspirado, né, 4 cilindros. Eu vou ter um BSFC na fase aspirado menor, que é de 0,70. Então, eu teria a necessidade para atender esse motor, né, de 140 libras-hora. Ou seja, para 200 cavalos, 140 libra-hora, 35 libras cada injetor. Aí, não interessa o modo de injeção que eu estou aplicando, tá? Se é no sequencial ou se é no modo multipoint ou no semi-sequencial. Eu vou atender aquela potência. Não interessa se o motor gira 12 mil, se o motor gira 5, qual a potência que ele tem nominal e qual é a minha necessidade de vazão de injetores. Então, quando você calculou lá no site, você acertou a vazão, você dimensionou a vazão. O que acontece? Nós temos uma outra questão quando a gente fala de injeção sequencial fasada, que é aquela injeção que necessita de um sensor de fase para determinar a posição do comando, para a gente poder entregar um spray de combustível pré-válvula no momento mais adequado, no momento mais propício para gerar o melhor resultado que a gente quer, que pode ser economia ou pode ser gerar maior potência. E aí eu preciso entender uma outra questão, que é a janela de tempo que eu tenho. Se teu motor ele atinge um determinado RPM, vamos pegar, por exemplo, se ele atinge 6.000 RPM, a tua janela de tempo é assim. Se o teu motor gira 10.000, a tua janela de tempo é assim. Então o que acontece? Quando tu tens um injetor que é exatamente a vazão dimensionada, eu tenho uma janela muito pequena em RPM muito alto para colocar o combustível. Então minha janela de tempo ela é pequena para colocar o combustível e eu acabo usando a janela inteira e aí eu não trabalho, mas por mais que eu tenha setado um ângulo de fase de injeção, ele acaba não funcionando e não me proporcionando benefício. Quando a gente trabalha com injetores com o dobro da vazão, imagine esse motor aspirado,
E aí ele trabalhando com um injetor de 35 libra-hora, eu não vou conseguir fazer isso. Se eu tiver o dobro com 70 libra-hora, perfeito. Mas se for um motor turbo que está passando pela fase aspirada, ele teria um injetor de 127 ou 130 libra-hora, que facilmente eu conseguiria usar aí essa oportunidade da janela de injeção para colocar lá a parcela de combustível que eu preciso. Esse é o benefício. Qual é o prejuízo quando eu tenho injetores muito grandes ou muito superdimensionados, que é esse caso de injetor de 130 libra-hora, onde eu precisaria 70, eu vou ter, que é quase o dobro, eu vou ter uma formação do meu spray com gotas muito grandes. E isso acaba gerando um certo prejuízo para a formação de mistura. Meu tamanho de gota é muito grande. E aí eu tenho um volume muito grande num curto espaço de tempo. Não dá tempo de condensar, não dá tempo dele mudar de estado, de líquido para gasoso, né? Pensando que a válvula está fechada, uma temperatura de 150 graus, mandei esse spray e isso vai mudar de estado de líquido para gasoso. Eu não consigo ter uma boa mudança. Por quê? Porque o tamanho de gota é muito grande para o injetor, tem muito volume. Mas falando nisso, eu vou entrar num outro assunto, já que, se tu me permite, Moacir, eu vou pegar uma janela de oportunidade de falar do FT Injector. O FT Injector, ele tem uma proposta muito interessante para o mercado hoje. É lógico, são injetores que começam com 230 libra-hora, com 3 bar. E esse mesmo injetor atinge 320 libra-hora com 6 bar. E essa é a proposta de vazão por pressão que a gente consegue trabalhar com, porque anteriormente a gente não tinha opções no mercado de injetores que conseguiam ter uma flexibilidade de trabalhar com pressões diferenciais tão elevadas. Então, quando eu tinha uma pressão muito elevada, o injetor podia travar aberto, travar fechado, e eu podia ter um dano ao meu motor. E o FT Injector, imagine agora tu conseguir fazer um spray, né, mesmo com um injetor de alta vazão, com 6 bar de pressão. Isso faz com que o meu tamanho de gota seja muito menor. Mas eu tenho aí uma característica de injetores que, quando ele está nessa pressão diferencial, com 6 bar de pressão inicial, né, eu teria aí uma vazão de 320 libra-hora, o que acaba não atendendo uma grande quantidade de carros de rua, né? Por quê? Porque eu tenho uma vazão extremamente alta, mas me proporciona uma excelente formação de mistura para aquela condição onde eu quero lá. Por exemplo, eu tenho um carro metanol, ou eu tenho um carro mesmo etanol, que eu tenho uma necessidade de vazão muito grande. Eu posso explorar essa característica de um spray com maior pressão de combustível, né, de um spray com gotas menores e melhorando a característica de formação de mistura. Então, eu também tenho uma outra questão que é muito interessante. Eu costumo dizer assim, quando eu falo muito de dimensionamento inclusive tem várias pessoas que me procuram para fazer algumas consultorias em relação a dimensionamento de turbina, dimensionamento de projeto, e eu acabo ajudando muita gente. E uma das coisas que eu acho muito interessante é ter informação do fabricante. E o FT Injector, ele é impecável em duas informações muito importantes. Primeiro, qual que vai ser a minha vazão em relação à pressão, e a outra, qual é o dead time correto, medido para cada condição de pressão e tensão. Isso é indispensável para que a gente seja mais assertivo e consiga entender se ele vai atender o nosso projeto ou não. Não esquecendo que todo FT Injector requer um system driver de potência para o seu acionamento, que é um pick and hold, com 8 amperes de pico e 2 amperes de hold, não interessando se é da linha mais moderna ou da linha mais antiga dos nossos pick and holds, não faz diferença nenhuma, o acionamento vai ser o mesmo, porque essa é uma dúvida bem frequente dos alunos e dos clientes em relação à aplicação do FT Injector. Então, eu acho que a gente está aí surfando uma onda de uma ótima oportunidade de se ter injetores com características e informações que a gente nunca teve antes. Espero ter atendido a tua dúvida, Moacir, sobre o dimensionamento. Então, se você pretende usar no modo sequencial e quer usar a oportunidade lá do ângulo de fase de injeção, eu recomendo que você use o dobro da vazão calculada do site, tá bom?